Tudo bem, errei, mas foi só isso. E eu falo sempre que existem coisas que podem errar e coisas que não podem errar. Mas eu percebo muito isso culturalmente nos mais jovens. Você tem uma responsabilidade, você não pode tratar aquilo como secundário, né? É que essa banalização do erro, ela é seletiva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje, que aliás será polêmico, vamos falar sobre a normalização do erro e, no outro lado oposto, a falta de tolerância a ele também. Esse assunto é muito interessante, esse assunto está presente na vida condominial, na gestão condominial e nunca foi tratado para você. Temos dois convidados mais que especiais. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, dois síndicos certificados 5 estrelas, dois síndicos profissionais, dois síndicos que têm programas aqui na casa. Primeiro apresentar Rogério Tacitani, muito bom ter você aqui. Sempre um prazer, sempre estou à disposição aí para contribuir com as pautas. Bora. Renato Retz. Um prazer estar aqui, estou em casa. Prazer é nosso sempre. Já agradecendo aos patrocinadores Repente, especialista em restauração predial, Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento. Rogério, uma coisa que me mata dentro da cultura dos mais jovens, eu percebo isso, tá? Pelo menos quando eu estou falando agora de gestão de empresas, seja aqui na Gabor, seja em outras empresas que eu tenho de alguma forma presença ou atuação, parece que, tudo bem, errei, mas foi só isso. E eu falo sempre que existem coisas que podem errar e coisas que não podem errar. Então, um depósito que é para ser R$500, você fazer R$500.000, não é passível de erro. Então, se você vai fazer um depósito, você vai olhar uma vez, vai se autogerenciar. Vai olhar a segunda vez, vai olhar a terceira, não, tá certinho. Se tem dúvida, pede para alguém ver, dá ver se aqui tá certo. Agora, você vai mandar uma carta, mandou duas, sei lá. Tem coisas que você tem que se supervisionar para você não errar e fazer com mais atenção. Eu percebo isso, não é só nos mais jovens, mas eu percebo muito isso culturalmente nos mais jovens. Queria a sua opinião. Ricardo, você sabe que eu estava lendo sobre isso, inclusive esses dias, coincidentemente, né? E tem um movimento nas empresas, os empresários, os CEOs das empresas estão preocupados com isso, com a falta de empenho e de interesse dessa nova geração trabalhadora com o fim da empresa mesmo, né? Então, eu tava até uma coisa que me chamou a atenção, um CEO de uma empresa gigante falou assim, nunca os cabelos grisalhos foram tão bem quistos nas empresas. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? É óbvio que nós temos mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouco mais velho, mas a gente é da mesma geração, né? O Renato também. Também mais velho. Mas eu quis ser simpático, né? Eu quis ajudar ele, para ele continuar sendo nosso amigo. A gente aprendeu que a gente tinha que entregar tudo para a empresa, que a gente tinha que fazer mais do que o esperado, que a gente tinha que ser o destaque e tal. E hoje em dia, a história mudou, né? Você tem que pensar primeiro em você e depois na empresa. E aqui não é nem julgando o que é certo, o que é errado, mas a partir do momento que você está inserido numa organização e você tem uma responsabilidade, você não pode tratar aquilo como secundário, né? Então, aquilo que você falou, imagina para uma empresa, uma instituição, você manda o seu financeiro fazer um depósito de R$500, o cara faz 50 mil, 500 mil. E para corrigir esse erro, né? Será que dá para corrigir? Será que dá para corrigir? É isso. E tem erros que não dão para corrigir. É isso, por exemplo... Um médico
um médico, esqueci de fechar operei o coração, esqueci de dar o ponto, hemorragia interna, dá para corrigir? Não, já morreu. Operei o joelho errado. Pode acontecer. Não, você viu agora, a gente está gravando aqui hoje, nessa semana, questão enfiaram um jornalista no grupo de WhatsApp do governo americano, colocaram o jornalista por engano no grupo do núcleo duro ali do governo americano e o cara teve acesso a informações militares sigilosas. Isso é um erro bizarro. Que não dá para cometer. Que não dá para cometer. Não tem volta. O cara teve acesso. Não dá para ele esquecer. Só se se matarem ele. Não tem como ele esquecer as informações. Então, assim, é muito geracional. Isso sempre aconteceu, mas eu acho que está se intensificando nessa geração nova. E isso vai ser um problema para eles, em termos de mercado de trabalho, e vai ser bom para nós, porque a gente vai ter uma extensão na nossa vida profissional. Aí a gente vai ter mercado por mais tempo. É lógico que eu erro, e é lógico que vocês erram, todo mundo erra. Se não erra, não é humano. Então, sim. Todo mundo erra. Só que quando eu erro, eu tenho vontade de me matar, tenho vontade de cortar um dedo, aquilo me dói de errar. Putz, como que eu errei isso? Às vezes eu dou uma palestra que o pessoal adorou, 45 minutos, eu falei uma palavra errada, uma conjugação errada, sei lá, eu tenho uma dificuldade de não ficar me punindo pelo erro, né? Que também é errado, isso é excessivo. Mas a questão é, muitas vezes, do cara... Mas pede o dinheiro de volta, eu depositei 50 mil em vez de 500, pede lá, liga lá pro cara. Liga no banco, E ainda terceiriza a solução, né? Essa banalização do quando tá errado, mas jogando uma polêmica e buscando... Você não vai dizer que você é mais novo que nós, né? Pelo amor de Deus, né? Mas vocês falaram sobre isso no programa, porque eu não lembro mais pela idade, eu esqueço. Eu não ouvi. Mas uma coisa que eu noto da nova geração é que essa banalização do erro, ela é seletiva. Então, quando você fala de trabalho, não faz mal. Agora, vai tratar a pessoa com um pronome errado. Pergunta algo que socialmente, para essa nova geração, não é tão delicado ou aceito como para a nossa geração, década de 80, era normal. Ou ele chegar em casa e a mãe não fez a carne ou a empregada do jeito que ele quer, no ponto exato. Então, mas nisso que vocês estão falando, é o terceiro errando, não é ele. Quando ele erra, tá tudo bem. Quando o terceiro erra, é problemático. Entendeu? É esse ponto. É a geração mimada. Eu tô falando em geração porque tá mais... para não ficar estigmatizado, né? Mas é isso. Estamos falando mal dos mais jovens. Mas é isso. Tipo assim... Óbvio. Deixando claro, para você que é mais jovem e está nos assistindo, a gente não está falando que todo mundo mais jovem é assim. A gente está falando uma que característica hoje existe um número considerável dessa geração que tem essa visão. Eu não sei se você lembra, uma vez que a gente conversou muito tempo atrás, que você estava falando de questão de contratação, então você tinha muito menos funcionário do que você tem hoje, e eu falei para você, Ricardo, hoje em dia, a primeira pergunta que essa geração faz é quanto eu vou ganhar. Porque não importa qual é o serviço, eles não vão fazer. Não, mas agora eu vou trazer o rei para a pergunta, agora mudou. Agora vai ser home office, quais são os benefícios, tem mesa de sinuca, tem cervejeira, tem não sei o quê, quanto é o salário, o que é para fazer mesmo? Inverteu totalmente, não tem mais aquele ponto que a gente falava, tudo bem, como eu posso agregar para essa empresa, para esse local onde eu estou indo? A primeira pergunta é o que vocês têm para me oferecer? Porque primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Ele não se preocupa mais como ele agrega, o que a experiência dele vai acrescentar para uma empresa. Só quer ter as vantagens. Ou que a empresa vai acrescentar para ele. É só o que a empresa vai acrescentar para ele. E outra coisa que eu estava lendo e escutando é o seguinte, a gente, na nossa época, entrar em uma empresa e fazer uma carreira era algo desejável, todo mundo queria. Hoje em dia, primeiro que não existe você ficar numa mesma empresa mais de um ano, mas o engraçado a minha meta era juntar dinheiro para uma viagem para Conchinchina em dezembro. Chegou em julho, já juntei, tchau, tô saindo do emprego.
Não, mas fica aqui, por que você está saindo? Você não está gostando? Alguém te desrespeitou? Não, a minha meta eu já cumpri. Era para viagem para quando a gente ir em dezembro. Mas essa parte até eu não acho ruim. Assim, a pessoa fazer alguma coisa que é uma opção dela, ok. O que ela não pode é não ter compromisso com o que ela é obrigada a fazer, entendeu? Já não É muito sobre, desculpa interromper, hoje é muito sobre direitos e deveres, né? Então, se cobra muito de que a empresa faz, e aqui estamos falando como empregadores, né? Vocês são síndicos, mas tem equipe e tal, dentro dos condomínios e fora dos condomínios administrativos. E é muito, hoje, e aí, o que você vai fazer por mim? O que a empresa... E é bom, a empresa, isso mudou, tem que ter qualidade de vida, tem que oferecer um bom benefício, tem que oferecer vantagens, tem que oferecer um monte de coisa, mas é uma troca. E a pessoa tem que saber se ela está afim daquilo ou não, mas assim, a troca é ela fazer o que precisa ser feito, e não renegar aquilo e falar, tudo bem, eu errei, eu mandei o relatório confidencial para uma pessoa errada. Não, tudo bem, tá tudo certo, eu sou humano, né? Eu já vejo um erro do seguinte ponto. Se você se compromete a entrar com uma empresa e fazer um projeto, eles não se importam com o projeto da empresa. O projeto dele era juntar dinheiro para a viagem. Você está no meio do projeto da empresa. Não. Eu terminei de juntar. Eu não vou terminar o que eu tenho para fazer. O erro também é que é aquilo que você falou. Ele nunca erra, o outro erra. Então ele também não tem obrigações, ele só tem direitos. Corte, terceirização do erro. Esse é um ponto da culpa, não é nem do erro. Terceirização da culpa. A culpa de ele não ser bem sucedido é porque os pais não deram condições, porque o empregador... Tem gente que fala, o cara começa a contar que todos os empregadores foram carrascos com ele. O cara passou, que azar, né? Passou por 10 empresas, os 10 chefes eram carrasco. E aí tem uma frase que eu sempre falo que não é bonita, mas ela de falar, mas ela é bem profunda e real, que é o seguinte: quanto mais você faz, e quanto menos você faz, menos você faz. Você percebe que hoje tem gente quanto rende e tem gente que parece que qualquer coisa, passa água para mim. E aí, concorda, discorda? Dê sua opinião, o que você acha sobre esse assunto? E vai também lá para o Instagram da Conte TV, que tem um especial com os nossos convidados contando cases condominiais. E também você pode assistir o programa e os cases especiais nas principais plataformas de podcast. Beleza? E aqui no YouTube, mais de 14 programas semanais novos para você, além de 2.400 vídeos. Com quem que eu tava? Voltando para você aqui, o negócio é o seguinte. Tem um filósofo brasileiro, um dos mais conhecidos, Pondé, que ele diz que... A gente já falou muito de geração, né? Ele diz que não é geracional, que é situacional, que é momento, né? Com as mídias sociais, nós entramos no momento... Ele fala também dos jovens, tal, ele leva para esse lado também, mas ele leva muito a questão do mídias sociais, né? E ele chama de geração narcisista. Se a gente lembrar, na nossa época, você tinha uma máquina fotográfica com 12 poses. E aí você, quando ia usar, cara, você mirava ali 1000 vezes, porque eram 12 fotos. Tinha 12, 24 ou 36. Mas aí você sabia que... Na época dele só tinha 12. Tinha que girar. Foi aquele fumaceiro. Mas vocês lembram que, era algo limitado. Hoje em dia, tá banalizado, porque não importa onde você tá, selfie. E você bate infinitas. Não tem mais escassez, né? Não tem escassez. E é uma nova geração que já nasceu com as mídias, já fazem parte da vida. Então você vê crianças desde cedo, já com seu canal, já fazendo ali os seus posts. Para eles é natural, já saíram disso. Mas isso mostra, isso vai passando o quê? É tudo sobre mim, é a minha vida, as minhas fotos, os meus amigos, o que eu estou fazendo. Você acaba se tornando mesmo mais narcisista. Porque é tudo baseado em você. Como que eles se valorizam hoje? Quantos seguidores você tem? Só? Você não é ninguém. Você não é mais meu amigo. E outra, né? Hoje em dia o acesso às coisas é muito mais fácil, né? Na nossa época de criança, a gente não saía para comer fora. Era evento. Ia na pizzaria, era um evento.
Domingão. Exato. Todo mundo ia pro Mac, era, puta negócio de ir pro Mac. Refrigerante, era uma vez só no final de semana, era uma coisa muito restrita, assim. Eu fui na casa do meu compadre domingo à noite, ele falou, fica aí, a gente come pizza. A minha filhada falou, eu não quero pizza, eu quero japonês. E aí a gente comeu pizza, ela comeu japonês. Nem existia delivery. Não existia. Delivery era só pizza. Só pizza, Pizza e vinha toda revirada. Era a única opção. E pizza, geralmente, de bairro. As pizzarias grandes não faziam delivery. Não fazia porque ela tava com o salão cheio. Você tinha ali só pra... Então essa facilidade de acesso também impacta muito. Deixa eu só pôr uma polêmica boa na parte da pizza. Porque hoje em dia você tem pizza doce aos montes. Você vai em qualquer rodízio. Hoje, na nossa época, tinha uma pizza doce, a Califórnia, a famosa Califórnia, que era o abacaxi, o figo, o pêssego e a ameixa com o catupiry. Não é da minha época essa. Também nunca ouvi falar. A gente acabou de descobrir que o Renato é da geração do diretor. Isso, e eu adoro. E hoje em dia você não acha mais essa pizza. Então, se o pessoal puder dar dica onde eu consigo comprar a Califórnia verdadeira em São Paulo, manda pra gente no comentário. Queria falar para terminar esse assunto que a gente precisa entrar no assunto de tolerância zero, que é o outro oposto, né? Que eu queria falar também do quanto, é uma visão minha, os influencers digitais estão ferrando a cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens. Porque hoje, esses influencers, eles falam que eles ostentam o tempo todo. É só ostentação. Mostrar carro, mostrar viagem, mostrar o dia inteiro. Eles precisam fazer coisas para mostrar que eles estão rasgando dinheiro. Literalmente. Tem alguns que devem até rasgar, eu não acompanho, mas devem rasgar. E mostrando isso, que o tempo todo, o quanto é importante ter dinheiro, o quanto é importante ser rico e o quanto é fácil ser rico. Então, faça o meu curso, que você vai ser um milionário. E eu tenho o Renato, que em 2 meses fazendo meu curso, hoje tem uma Porsche, viaja para Miami todo final de semana, de jatinho e não sei o quê. E aí, a juventude fala, primeiro, a juventude de 18, 20, 25, 30, sei lá, fala, eu vou largar, por que eu vou ficar trabalhando pro escravo? Pra ele ganhar dinheiro e eu vou ser escravo do Rogério para ganhar X mil, só 5 mil reais por mês, se eu posso ganhar 5 milhões por mês. Esse é um ponto que eu acho que atrapalha bastante a cabeça. E o outro é a molecada hoje em dia, se perguntar, de 10 crianças, você perguntar o que você quer ser, youtuber, influenciador, o não sei quem. Porque antigamente a gente queria ser jogador de futebol. Ou astronauta. Um queria... Mas assim, de cada 10 meninos, 9 queriam ser jogador de futebol, e de cada 10, ou 10 meninas, 9 queriam ser ou bailarinas ou atrizes. Mais bailarina, né? Então assim, hoje, que legal, né? Admiração pelo esporte, pelo esportista, pela arte. Agora youtuber, influenciador. Discorda ou concorda? Eu concordo e eu acho que isso tem muito a ver com os assuntos que a gente sempre tratou, que é a questão do atalho, né? As pessoas, elas querem ser bem-sucedidas, mas elas querem o atalho. E aí a gente volta na mesma história. Quantos jogadores de futebol são milionários no meio da massa? Todo mundo só vê quem está na ponta, ninguém vê quem está lá embaixo. Um dado real, 99% dos jogadores profissionais do Brasil ganham no máximo um salário mínimo. Então, eu acho que isso se aplica a tudo. A síndico, se aplica a youtuber, a gente faz... Você está há quanto tempo aqui fazendo esse programa como youtuber? Esse programa há 7 anos. 7 anos. Você não ficou milionário fazendo isso aqui? Não sei. Isso eu não mostro. Não, pelo contrário. O YouTube, pra gente, é uma forma de marketing onde, ao longo desses anos, se a gente pode dizer assim, foi prejuízo. Mas é um posicionamento de marca. Exato, com o ideal de oferecer algo para o mercado. Mas é exatamente isso. Então, não só não fiquei milionário, como não ganhei R$1 de lucro em cima disso. Então, mas é isso que eu estou falando. E aí as pessoas pegam os outliers, os fora da curva, e eles se espelham naquilo. Isso gera uma frustração muito grande. Porque, assim, de 1 milhão, 2 milhões de jovens que se espelham naquele cara que rasga dinheiro, quem vai conseguir chegar lá? Se chegar, né? E todo o resto vai se frustrar e vai continuar na vida e aí vai culpar
fulano, beltrano, cicrano, que ele não conseguiu chegar lá. Então, esse excesso de informação também, eu acho que é um desafio para os pais também isso, né? Mostrar, botar para a criança e falar, olha aqui, o mundo não é assim que funciona. Não é? Você não vai ser o jogador de futebol, o Vini Júnior, que está lá no Real Madrid ganhando milhões. Você vai ser o cara que está aqui jogando na Penapolense e pagando, dormindo embaixo da arquibancada. Eu acho que tem que ter esse contraponto. Meu filho uma vez começou a pirar nesse negócio de carro, né? Porque eles chegam numa idade que eles adoram carro, né? Uhum. Lá 8, 9 anos, toda molecada fala de Porsche, não sei o quê. A gente mora aqui nos Jardins e passa muito carro, e os avós moram em Alphaville, que também tem um monte de carro desses. E aí ele começou a me questionar sobre carro. Por que a gente não tem esse carro? Por que a gente não tem esse carro? Por que a gente não tem esse carro? E eu comecei politicamente falando, não, é muito caro, não tem para quê, não sei o quê, muito investimento. Chegou uma hora, eu disse assim, você quer saber o que eu acho? Acho uma idiotice. Acho que quem tem um carro desse é um idiota. Você gastar 2 milhões num carro, aí ele abriu o olhão desse tamanho, papai, gosto de gastar dinheiro em outra coisa. Pra gente morar bem, pra gente poder viajar. Eu não gosto, não gosto de gastar dinheiro com relógio, com carro, é isso. Bem material não serve pra nada. Aí ele respirou Mas eu acho que você falou de educação, né? Eu acho que tem umas horas que a gente precisa dar um chute na porta Então, mas quem dá hoje em dia? Você sabe que isso é aí que tá, né? Quem dá? Hoje em dia é tudo sim. Mas isso é a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele te valoriza não por quem você é, mas pelo que você tem. Então, quando você vai em algum lugar, eles vão olhar o teu carro, eles vão olhar o teu relógio, eles vão olhar a tua roupa, em vez de entender que realmente é uma idiotice. Para que você vai investir 2 milhões num automóvel que nada mais é um meio de locomoção? Que você vai ter um IPVA caríssimo, você vai ter uma manutenção caríssima, já perde ali mais de 20%, 30% só de ter tirado... Em São Paulo, um risco absurdo. Absurdo. Não, você pode até ser blindado, mas você sai e entra do carro. Uhum. Mas eu acho que assim, nesse ponto, né, até você tem muito mais lugar de fala que eu, por ser da comunidade judaica, né, o judeu leva isso muito mais na boa, assim, do que, em geral, o brasileiro, né? O brasileiro gosta de ostentar, gosta de mostrar, gosta de dizer para o outro que tem, né? E a cultura judaica é um pouco diferente disso, é isso que você falou. Gosta de viver bem, de morar bem, ter conforto, mas ninguém precisa saber o que eu tenho. Eu tenho... Porque eu acho que passou, né, com a Segunda Guerra foi ontem, né? Uhum. Faz 70 anos. Então, perdeu-se tudo, né? Então, sabe que você pode perder tudo a qualquer tempo. A qualquer tempo. Então, minha avó, meu pai é refugiado, né? Meu pai veio pós-guerra e tal, pela ocupação russa na Hungria, e minha avó falava para ele, podem tirar tudo de você, menos o que você tem de conhecimento. Então, invista sempre do conhecimento, que é o mais importante. Mas acho que esse é um ponto importante de a gente discutir, de a gente falar, e tem atrapalhado o dia a dia das empresas que tocam condomínio, as administradoras, as terceirizadas, as empresas de síndicos, e faz parte de nós mais velhos também ajudarmos. Por exemplo, os meus moleques aqui, eu adoro eles conseguirem. Tem moleques aqui que tem uma cultura espetacular, que não toleram erro. Então, assim, a gente também influenciar. Diferente, eu fiz a crítica aqui aos influenciadores, a grande maioria deles, mas tem influenciadores maravilhosos, que é, por exemplo, o Rony Mesler, que é, não sei se vocês seguem no Instagram, que é o cara da reserva. Cara, é um pica-pau. Pica-pau. Você põe os jovens para ver aquele cara, e aí esse é o influenciador certo. Esse é o cara que está influenciando de maneira positiva e não ostentação e rasgando dinheiro. Vamos falar agora do outro oposto. A falta de tolerância para o erro. E aí a gente vai falar muito na questão condominial, mas esgotamos aqui, falamos muito do primeiro assunto, a gente vai tratar esse segundo no segundo bloco. Então, sexta-feira temos um encontro mais do que marcado. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.